Bom, boa tarde a todos e a todas. Um prazer muito grande estar aqui depois de alguns anos nessa parte do Brasil tão maravilhosa, não tão bonita, incluindo essa universidade aqui. E é uma satisfação também poder participar de uma aula, não, aqui na Universidade Federal, que é uma universidade parceira. Eu sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, no Departamento de Ciências da Religião. E bom, depois da apresentação do Victor, eu vou ter que me esforçar aqui para fazer mérito à gentileza dessa apresentação. Não? Bom, eu gosto muito de usar o quadro, não? Eu pedi para o Victor, se for possível, usar o quadro branco. Se vocês quiserem anotar alguma coisa, não? Vocês ficam aí à vontade, não? Bom, eu vou me sentar, às vezes eu vou ficar em pé, porque na aula a gente faz isso, não? Eu fiquei muito contente de poder retomar para partilhar com vocês essa temática sobre memória e religião, não? É uma temática que me acompanha já pelo menos uns 20, 25 anos, e volto a ela porque vou encontrando novidades, coisas novas que não me impactaram, não, no momento, e nessa ocasião também eu retomo essa temática, não apenas como repetição, sino como atualização dessa relação, não, entre memória e religião. Não? É um tema abrangente, não? Um tema guarda-chuva, e é uma temática pouco estudada. Não? Os estudos de religião têm passado por as questões do poder, da dominação, a relação entre religião e sociedade, a interação através dos estudos culturais. Tem sido observada em aspectos mais internos, desde a antropologia, não? As crenças, os ritos, os mitos, as suas formas de organização na sociologia, mas a questão da memória tem sido muito pouco abordada, pouco estudada, como se não fosse importante, não? Como se a religião ou as religiões não estivessem expostas aos jogos da memória, às fragilidades da memória, às reconfigurações da memória. Por que não estariam? Não? Então chama a atenção o fato de a memória não ter provocado a atenção, a curiosidade dos estudiosos, das estudiosas da religião. Bom, um pouco tentando fazer referência aos autores com os quais eu vou dialogar nesta apresentação, eu gostaria de começar dizendo que eu vou começar fazendo referência a um pintor e vou falar de dois sociólogos. O pintor é um pintor holandês, o Hendrik Valkenburg. Eu vou colocar o nome no quadro por se alguém se interessa. Hoje é possível encontrar as pinturas dele muito facilmente na internet, não? Quando eu conheci essa pintura por ocasião do editor
desse livro, que é da minha autoria, o editor, já vou aqui mostrando um pouco da pintura, não? Vamos ver conseguimos recuperar a pintura para passar para vocês. O nome do pintor é Henrik Valkenburg. É um pintor holandês que viveu no século XIX, viveu até o início do século XX, e ele pintou, um dos quadros que ele pintou tem como título Domingo à Tarde no País Baixo. É uma pintura de 1883. Domingo à Tarde no País Baixo. Isto é, a pintura é a capa desse livro aqui, não? Vocês podem encontrar na internet essa pintura, sem as interferências dos títulos. E essa pintura, cheia de detalhes, eu vou destacar três coisas dessa pintura, não? O primeiro que o título da pintura, Domingo à Tarde, em um país protestante, como os Países Baixos, de maioria protestante, só poderia se referir ao que uma família protestante faz um domingo à tarde, que seria o culto dominical familiar. Nessa pintura também se destaca que estão presentes todas as cidades. É muito evidente que o pintor coloca no centro uma parte mais clara da pintura. Um grupo familiar onde se encontram idosos, adultos, jovens e crianças. Isso é uma coisa muito interessante da pintura, não? Aqui há um senhor de talvez uns 80 anos, do lado tem outro. Aqui nesse canto, fazendo parte ainda da parte mais iluminada da pintura, há pelo menos 5 jovens, um deles segurando uma Bíblia e os outros prestando atenção à Bíblia. Também estão as pessoas adultas aqui, entre a juventude e a idade que hoje chamamos a terceira idade, não? E na pintura também estão presentes crianças. Aqui nesse lado temos uma criança entre 2 adultos, e aqui no chão está sentada uma criança com uma Bíblia no chão, aparentemente, se não lendo, observando. Agora, então, essa presença de pessoas de todas as cidades no quadro faz referência não apenas a uma família, sino a várias gerações que comportam a família, ou seja, uma família em um sentido mais amplo, não é apenas pai, mãe, filho. Outro destaque dessa pintura é que a Bíblia ocupa um lugar central na pintura, não apenas no púlpito, vamos chamá-lo assim, onde o pastor está utilizando a Bíblia. A postura do pastor é interessantíssimo, porque expressa que ele está, o que os teólogos chamam, fazendo uma exegese, não está explicando a Bíblia de dentro para fora, de dentro do texto para fora, não? A Bíblia aberta. E é um bom exercício nessa pintura procurar quantas Bíblias aparecem, não?
pelo menos aparecem 4. Uma no colo de uma das pessoas mais idosas, sentadas bem na frente. Outra nas mãos do grupo de jovens, e outra nas mãos de uma criança que está no chão, cabelo comprido, vestido, parece que uma menina. E aí outro detalhe da pintura, que há uma presença, vamos dizer, simultânea, concomitante, simétrica de homens e mulheres. O culto dominical protestante inclui tanto homens quanto mulheres. É evidente que nem todo mundo domina a leitura. No entanto, o texto propriamente constitui um elemento central do que ali está acontecendo. A explicação, a conversa gira em torno do texto bíblico. O pastor está em destaque na pintura porque está na frente. No entanto, essa não é a parte mais iluminada da pintura. É um detalhe muito curioso. O pastor está um pouco apagado, mas a luz, que aqui não dá para ver as janelas do lado, a luz parece que vai na Bíblia. Você percebe a Bíblia, a luz está focando a Bíblia. Então, o pastor está aí, mas é a Bíblia que aparece em destaque. Bom, já disse que todas as gerações então têm acesso ao texto sagrado, não? Obrigado, Victor. Então, por que eu quis começar com essa explicação parcial dessa pintura que dá para muita análise? Não? Bom, porque a questão que me levou a entrar nos estudos sobre religião e memória estavam motivadas por tentar entender como acontece o processo de transmissão das verdades religiosas entre as gerações. Isso na tradição protestante. Isto é, minha aproximação à memória foi por causa de saber como no protestantismo primeiro as verdades religiosas eram repassadas, transmitidas para as próximas gerações. E como esse processo de transmissão muda muito mesmo, radicalmente podemos dizer, quando se passa do protestantismo para o pentecostalismo. Eu diria que, tendo começado meus estudos de pós-graduação pensando essa questão no protestantismo, depois de algumas décadas eu estou trabalhando mais com o pentecostalismo, mas volta e meia, não apenas pelas novidades que o pentecostalismo contemporâneo sempre oferece, senão pela sua herança protestante, que de alguma forma ainda permanece. Então, como a transmissão das verdades religiosas muda quando passamos do protestantismo para o pentecostalismo. É uma forma de dizer como a memória fundadora se preserva ou não quando ela é repassada para as próximas gerações. Então, essa é uma questão, com isso estou tentando dizer como me aproximo à questão da memória a partir de religião, aqui, religião mais especificamente o protestantismo, e como esse processo muda com o pentecostalismo.
O protestantismo que aparece nesse quadro do Valkenburg é um protestantismo clássico, herdeiro da Reforma, em cujo sistema religioso, no centro de seu sistema religioso e de seu sistema litúrgico, há um livro, um texto. Em consequência, o sistema religioso exige atividades próprias o esforço intelectual por entender um texto. Exige leitura, alfabetização, quando não, o auxílio necessário para poder lidar com um texto. É o que Max Weber, bom, eu disse aqui que ia falar de dois sociólogos, não? Um pintor e dois sociólogos. O primeiro deles é o Max Weber. Não pode faltar, vou dizer logo por quê. Não por ser apenas Max Weber, que é muito citado, não? Sino por um assunto específico que diz respeito ao tema da memória. O Max Weber, ele propôs uma expressão que nos permite aproveitá-la aqui: religião ou religiões de livro. Ele se referia com isso ao cristianismo, o protestantismo em específico, judaísmo, o islamismo. São religiões que produziram um texto sagrado. Não são as únicas religiões, evidentemente, nem as únicas grandes religiões. Há outras religiões e outras grandes religiões que não têm texto sagrado, não têm livro. A questão é a frase, não é um termo técnico, porque quando uma religião produz ou possui um livro, significa que ela já passou por um processo extenso e complexo de reinterpretação das verdades iniciais fundadoras que eram transmitidas primeiro de maneira oral. O protestantismo que acompanhou o desenvolvimento do mundo moderno, da ciência, do conhecimento, da leitura, da educação, do indivíduo, foi por excelência uma religião de leitores. A contribuição de autores protestantes para o desenvolvimento da pedagogia é muito rico. Não é por acaso. Se fosse uma tradição, uma religião oral, não teria necessidade nem interesse pela leitura, não precisaria. Era preciso, necessário conhecer a leitura, habituar-se à leitura, saber ler, dominar a leitura para ser um bom protestante. Bom, vocês sabem que o Martinho Lutero fez questão de divulgar, popularizar uma tradução da Bíblia para a linguagem popular, mesmo numa época em que a maior parte da população era analfabeta. Hoje sabemos, pelos estudos dos historiadores, da contribuição da tradição protestante, vejam que é interessante, no desenvolvimento da individualidade, porque a leitura é uma experiência individual, não é? Você e o texto, e mais ninguém. Em uma época em que as possibilidades de qualquer atividade autônoma até o final da Idade Média era praticamente impossível. As práticas eram fundamentalmente práticas coletivas. Então a leitura, o Roger Chartier, historiador das mentalidades, organizou um livro sobre a história da leitura, em 2 volumes. Um tem aí
no segundo volume, um capítulo dedicado à contribuição do protestantismo ao desenvolvimento da individualidade no mundo moderno. E vai precisamente por esse caminho, não? O protestante era um leitor, primeiro, da Bíblia, e nesse sentido era um indivíduo que fazia uma atividade abstraído para poder fazê-la do resto da sociedade, dos grupos da família, etc. Não? Agora, voltando então à expressão do Weber, não? As religiões do livro. O protestantismo foi sempre uma religião que lia a Bíblia. Tinha a Bíblia para lerla. Já quando observamos o pentecostalismo, aos poucos, um pentecostalismo em cujas origens há presbiterianos, há luteranos, metodistas posteriormente, o pentecostalismo, que é uma religião do século XX, vai tomando distância do texto, da Bíblia. Lê cada vez menos, embora continue sempre portando a Bíblia. Isto é, quando vamos do protestantismo ao pentecostalismo, a Bíblia passa de ser um texto a ser lido para ser um símbolo a ser portado. Essa questão não é apenas um detalhe, porque, como essa pintura mostra, o centro do culto era um texto e passou a ser, no pentecostalismo, o centro do culto passou a ser uma experiência. Aqui temos uma exigência, uma demanda de um exercício intelectual, uma prática. Aprendemos ao longo de vários anos a ler, não? E o hábito da leitura exige tanto, a gente constata isso inclusive na própria universidade, não? Mas agora, em um mundo onde se pode comunicar muito, de maneira mais rápida, apenas com imagens, né? Que provoca uma certa comodidade para dispensar a leitura. Eu lembro de um assistente de pesquisa que tive na universidade, onde partilhamos com o Victor, na Universidade Metodista, um tempo. Ele tinha um assistente de pesquisa que o trabalho dele era recolher informação. Estávamos fazendo pesquisa em regiões periféricas, então toda a informação sobre as periferias urbanas nos interessava. Imagens, relatos, negócios. E ele era formado em tecnologias da comunicação. E sempre que eu pedia um relatório, alguma coisa, ele conseguia mandar um gráfico, um quadro, não? Isto ele conseguia informar tudo praticamente sem escrever, não? Escaneava, dava um jeito, não? Pegava imagens. Isso em 2007, 2008, 2009. E era impressionante, não? Eu lembro que em uma prestação de contas tínhamos comprado uma câmera fotográfica, não? Então precisávamos detalhá-lo, não? Ele pegou a câmera fotográfica, colocou no scanner, sabe, a parte onde estava a descrição, pegou uma imagem, recortou e colou lá. Não? Ele praticamente não escrevia. Então, há uma certa semelhança, não, hoje, século XXI, entre um pentecostalismo que precisa não depender mais de um texto, que era tão importante nas suas origens, porque a informação circula mais por imagem.
Mas quando decimos aqui experiência no pentecostalismo, estamos pensando evidentemente na importância do Espírito Santo no pentecostalismo. O sistema religioso pentecostal, seus cultos, seu sistema simbólico, tudo está articulado em torno do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é o quê? Não podemos ler o Espírito Santo. Não podemos tomar nota sobre o Espírito Santo. O exercício intelectual que a leitura do texto exigia, no pentecostalismo, o trabalho intelectual passa aos poucos a ser substituído, por isso usei a expressão, por uma experiência, algo que se vive, algo para sentir, não é? Para viver, logo para partilhar também, para contar. O John Wesley, não, que podemos dizer do metodismo precursor do pentecostalismo, falava do coração aquecido, do coração quente. No protestantismo, diríamos, é mais ou menos do cérebro aquecido, não? Que era o exercício intelectual. Não que o protestantismo fosse uma religião desprovida de emoções, de sentimentos, mas em todo caso, as emoções, o sentir ocupavam um lugar periférico. O lugar central era ocupado por um exercício intelectual a partir do texto. No pentecostalismo isso vai mudar radicalmente, porque será o Espírito Santo que passa a ocupar o lugar central, e a experiência do batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, se torna central. De todo modo, em ambos os casos, protestantismo e pentecostalismo, a transmissão das verdades religiosas é uma necessidade. E sempre transmitir qualquer coisa às próximas gerações implica num sério problema de memória, porque se trata de tentar repassar para as próximas gerações aquilo que se recebeu, conservando sua forma, sua essência, sua manifestação. Isso acontecia no protestantismo através da catequese, do sermão, da leitura da Bíblia, do culto familiar, todo um processo ao longo da vida, não começava desde crianças. E isso chega, curiosamente, à América Latina, nas histórias das famílias protestantes. É comum os relatos das famílias que eram sempre mais numerosas na primeira metade do século XX, não? O número de filhos sempre era 6, 7, 8, quando não mais. As crianças que iam chegando, iam entrando ao culto familiar, e muitas delas aprendiam a ler, inclusive, as primeiras letras com a própria Bíblia. É muito curioso isso, é uma coisa pouco estudada também, porque no letramento, não? Acompanhar as formas das letras das palavras, visualizar e escutar, porque o culto familiar com frequência acontecia cada um lendo um versículo da Bíblia, cada um com a Bíblia na mão, de modo a acompanhar o que o outro ou a outra está lendo do mesmo texto que você tem em mãos. O exercício era muito exigente, porque quem lia em voz alta e tinha que caprichar a leitura. E com 6, 7, 8 anos, as crianças já eram fluentes na leitura da Bíblia, com todo o seu vocabulário complexo de um espanhol ou de um português que não era dos mais atualizados, não? Mas todo esse exercício de transmissão das verdades religiosas implicam
em uma eficácia da transmissão de uma memória recebida no protestantismo. Como isso muda quando passamos para o pentecostalismo? Bom, aqui, dando continuidade, então, a essa autora aqui, eu vou me deter um pouquinho em uma comparação que eu vou chamar aqui da sociologia do poder para a sociologia da memória. Quando falamos em sociologia do poder, estamos em Max Weber. A sociologia da religião de Max Weber, que sem dúvida todos vocês já ouviram falar, é fundamentalmente uma sociologia política, é uma sociologia do poder religioso. Ele se interessa pelos tipos puros de dominação religiosa, não? O sacerdote, o profeta, o mago. Quando ele propõe os tipos de dominação legítima, pensando as formas de dominação em geral e não apenas as formas de dominação religiosa, propõe os tipos puros de dominação legítima, não? A dominação burocrática racional, a dominação tradicional, a dominação carismática. Vocês tiveram já a ocasião de passar por esses autores? Sim? Então, quem se sente um pouco perdido, logo não hesite em perguntar, que a gente pode retomar, não? Quero dizer aqui é que em Max Weber, o estudo de Max Weber sobre a religião está organizado, articulado, pensando a questão da dominação religiosa. E nesse sentido é uma sociologia política, porque está pensado como acontece a gestão do poder religioso. Os laicos aparecem, os laicos ou os leigos, não? Eu uso as duas concomitantemente, que às vezes nas minhas anotações sai uma palavra que é uma mistura dos dois, não? Os laicos. Isso me aconteceu nas minhas notas para essa apresentação, não? Os laicos, que seriam aqueles desprovidos de poder, a expressão é do próprio Max Weber, parece que fosse do Marx, mas não é, é de Weber. Os laicos são os dominados, expropriados do carisma, que não sabem que são expropriados do carisma, é decir, não sabem que eles também poderiam ter acesso ao poder religioso. Mas quem tem o poder religioso, o sacerdote, profeta ou mago, faz questão de trabalhar para manter os laicos convencidos de que eles não podem ter acesso ao poder. Em síntese, a sociologia weberiana é uma sociologia do poder religioso. Bom, o que acontece? Apesar de que os laicos estão nas margens do pensamento weberiano, eles são importantes porque na sociologia de Max Weber há um conceito muito importante, que é o conceito de legitimidade. Os tipos puros de dominação legítima são as que Weber estuda. E a legitimidade diz respeito ao reconhecimento que o grupo outorga a quem manda, a quem domina. Se o grupo não o reconhece como tal, quem domina está perdido, ou pelo menos está em crise. Ele não é legítimo.
pode ser até legalmente reconhecido, mas se o grupo não o reconhece, não o aceita, ele não é legítimo. E mais importante do que ser legalmente instituído é ter legitimidade, isto é, reconhecimento pelo grupo. Não é? Então, os laicos, embora não façam parte do argumento central do pensamento de Max Weber, eles são importantes por essa questão. Eles estão tensionando sempre. Diz o Max Weber que os laicos são sempre um polo de tensão na gestão do exercício do poder religioso. Diferente do Émile Durkheim, outro autor que agora me serve de ponte para passar ao sociólogo da memória, que me interessa tratar mais nesta apresentação. Não? Diferente do Max Weber, o Émile Durkheim se interessava pelas emoções, pelos processos coletivos, pela coletividade em efervescência, pela força da consciência coletiva sobre os indivíduos, pelos sentimentos comuns partilhados, marcando a conduta das pessoas que fazem parte desse grupo. Todo isso interessava a Durkheim. A Max Weber não. Curiosamente, não, uma das religiões que mais estudou o Max Weber foi o protestantismo, uma religião de indivíduos, onde o indivíduo não se subsume à coletividade. No entanto, transmitir verdades religiosas para as próximas gerações implica processos de formação, de educação, visando os destinatários que seriam os laicos. Se transmite as verdades para os laicos. Sacerdote, profeta, o mago, eles transmitem as verdades para os laicos. Isto é, acontece um processo de formação de comportamentos. Se quer modelar a conduta dos seguidores. A conduta dos laicos é formada pela educação, que inclui catequeses, estudo bíblico, leitura da Bíblia, como já mencionamos. Tudo isso o Max Weber analisa e, inclusive, ele se aproxima a pensar a enorme eficácia que o protestantismo teve para produzir corpos disciplinados. Mas não será ele, será o Pierre Bourdieu que vai desvendar os mecanismos tão sutis, ocultos, de formação de formas de agir, de pensar, de sentir e de falar. O Pierre Bourdieu tem um livro extraordinário que tem como título O que significa falar. O que falamos, o Pierre Bourdieu demonstra como falamos não é apenas um sistema simbólico descolado de como agimos, de como pensamos e de como sentimos. Está vinculado. Tudo isso está por trás do que o Pierre Bourdieu chamava o mercado de bens simbólicos, o poder simbólico e a violência simbólica. Então, eu fiz referência aqui a autores clássicos e nenhum deles leva em consideração, se interessa pela questão da memória. Não? E agora sim, então, vamos para
a próxima parte eu vou dividir aqui. E memória. Em Maurice Halbach. O Maurice Halbach é um autor fascinante, me ajudou muito a pensar aspectos do fenômeno religioso que, sem ele, hoje parece-me impossível de entender. Um autor singular, pouco conhecido ainda, aprecio muitíssimo. Algumas referências sobre Maurice Halbach. Sempre que a gente fala do Maurice Halbach é necessário quase que divulgá-lo, porque, ironicamente, não? Sendo ele o sociólogo da memória, ele foi esquecido. Ele foi assassinado em 1945 pelo nazismo, porque ele se engajou na resistência antinazista, e pouco antes do fim da Segunda Guerra ele foi pego e, junto com o filho, tragicamente assassinados. Desde 1945 até o final do século XX, os livros dele permaneceram esquecidos nas bibliotecas. A primeira edição, eu vou fazer referência aqui a 3 textos. Um deles, vamos colocando aqui, não? 3 textos de referência dele, não? Os quadros sociais da memória. O outro, a memória coletiva. Eu estou escrevendo aqui os títulos em português. A memória coletiva está em português, existe uma edição traduzida. Os quadros sociais da memória, que eu saiba, não está traduzido. Esse primeiro, seria a sua primeira grande obra, é de 1925. A memória coletiva é mais ou menos dos anos 40, eu vou dizer por que mais ou menos, não? Porque tem uma história essa obra. E o terceiro, a topografia lendária dos evangelhos em Terra Santa. Que título, hein? É o título que ele deu ao livro dele. Esse livro de 43 aproximadamente, se não me falha a memória, não? São 3 livros que eu vou fazer referência. Depois da morte de Maurice Halbach, esses livros nunca mais voltaram a ser traduzidos ou publicados, republicados. Não houve novas edições. Curiosamente, nos anos 90, 1997, aparece a segunda edição dos quadros sociais da memória e da memória coletiva na França. Bem no final do século XX. Isto é, um autor que muito se interessava pelas questões da memória começa a ser relido, recuperado, redescoberto em um período onde as mudanças sociais colocam a questão da crise da memória. A sociedade do movimento, a sociedade pós-moderna ou de alta modernidade, que gera muita instabilidade. A sociedade que recebe muito bem as novidades e que dá pouca importância
as questões do passado. Isto é, esse mundo recente, contemporâneo, parece ter provocado um interesse renovado em um autor que permaneceu meio século sem ser acionado. Então, esses dois primeiros livros foram reeditados e publicados só no final do século XX. Podemos dizer que há um redescobrimento, uma reatualização do Maurice Halbwach na própria França, no país onde ele nasceu, e no Brasil ainda são poucos os autores que estudaram, conhecem, trabalham com o pensamento do Maurice Halbwach. Eu conheço poucos no Brasil, alguns deles, curiosamente, estudiosos da religião também, mas quem trabalhou com Maurice Halbwach no Brasil, talvez o primeiro, tenha sido o Roger Bastide, estudioso das religiões afro-brasileiras, afro-americanas, como vocês sabem. E ele cita o Maurice Halbwach, mas o Roger Bastide é francês, não? Ele era francês, então ele estava por dentro, vamos dizer. Não? O Renato Ortiz, antropólogo brasileiro, ele sim, estudioso da Umbanda primeiro, ele se interessa pelo pensamento do Maurice Halbwach. Outra autora que escreve um livro titulado Memória de Velhos, também cita o Maurice Halbwach. E, mais recentemente, o Maurice Halbwach começa a circular entre estudiosos da religião do Brasil, através do pensamento da Danielle Hervé-Léger, uma socióloga da religião contemporânea, que se interessa na questão da memória e modernidade. Então, por isso que é importante fazer circular a informação sobre Maurice Halbwach, o sociólogo da memória, o primeiro a colocar a ideia de que a memória não seria apenas um exercício individual de recuperação de experiências vividas do passado. Ele cutuca, discute essa primeira ideia que na primeira metade, nas primeiras décadas do século XX, era defendida por um filósofo fenomenólogo, o Henri Bergson. Duas ideias de Bergson incomodavam o Maurice Halbwach. O Henri Bergson dizia que a memória era um exercício individual e usava a expressão memória pura. O outro conceito de Bergson é a ideia de tempo universal. E Halbwach disse, não, a memória não pode ser um exercício apenas individual. É o primeiro a afirmar, e aqui vou entrando nas hipóteses centrais do pensamento do Halbwach, dialogando com esses três livros aí. O Halbwach disse, a memória é um fenômeno essencialmente coletivo. Se existe uma memória individual, é apenas um ponto de vista sobre uma memória coletiva. Essa questão nos permite fazer referência a outro antecedente do Maurice Halbwach. O Maurice Halbwach era parte do grupo de pesquisa do Émile Durkheim. Isto é, o Maurice Halbwach era, vamos escrever aqui algo do Durkheim, não? Porque estamos mencionando a ele, não há por que deixá-lo intencionalmente de fora, não? É um dos clássicos. Não? O Émile Durkheim tem uma expressão, os conceitos de Émile Durkheim dizem respeito a fenômenos coletivos.
Por exemplo, o conceito de representações coletivas. O Durkheim é o pensador da influência do coletivo sobre o individual. Representações coletivas, consciência coletiva. O indivíduo dentro das coletividades tende a agir da forma como o grupo espera. E aí vai se desenvolvendo um processo de imitação, de forma de agir, de pensar, de sentir. Então, o Maurice Halbach fazia parte do grupo dos durkheimianos, mas eles não se interessavam pela memória. Então, o Maurice Halbach ele vai inovar o pensamento durkheimiano, enveredando pela análise sobre o que acontece, de fato, com a memória. Que o Bergson dizia que era possível você recuperar 100% uma experiência vivida e dizer lá, as coisas que aconteceram são essas aqui, eu estive lá, eu vi o que aconteceu, estou aqui reproduzindo. Bom, aí vem o Halbach e disse, não, quando lembramos, nos apoiamos em quadros sociais de referência. Esse conceito de Maurice Halbach é muito importante. Não? Aqui o Durkheim entre parênteses, não? Bom, esse conceito de quadros sociais é o título, não, desse livro, não? Mas os quadros sociais da memória, para Halbach, são o tempo, o espaço e a linguagem. Sobre a linguagem, o Maurice Halbach ele não se estende, ele fala pouco. Inclusive, mais recentemente, uns 4 ou 5 anos atrás, eu voltei aos textos do Maurice Halbach procurando mais informação sobre a linguagem, não? E eu escrevi um texto sobre isso. Não? Mas o que significa para Maurice Halbach quadros sociais? Diz Maurice Halbach que quando fazemos lembrança, quando fazemos memória, nos apoiamos no tempo, nos apoiamos no espaço onde as coisas aconteceram e agora tentamos lembrar. Nos apoiamos no tempo em que nos remitimos a um tempo passado que era compartilhado também pelo grupo que contribuiu, que participou dessas experiências que agora tentamos lembrar. Sem nos apoiar no tempo, no espaço e na linguagem, seria impossível a lembrança. Lugares onde vivimos as experiências que agora lembramos, tempos marcados pelas pessoas que lá estavam e agiam conosco nas experiências vividas, linguagem comum às pessoas que compartilharam esses lugares e tempos conosco. Sem tempo, sem referência ao espaço, sem uma linguagem comum, seria impossível lembrar. Muito interessante porque as lembranças, a memória é uma coisa que nós sabemos bem nas ciências sociais, não? Nas neurociências tem muita informação, muita teoria, muita hipótese que não é no nosso campo, não? Eu sempre tive curiosidade por ver o que se pode encontrar por aí, mas nas ciências sociais podemos dizer que quando lembramos de alguma experiência passada, claro, a forma como se aciona a memória não é mecânica. Não decidimos assim, vamos lembrar agora do que aconteceu
25 de dezembro de 15 anos atrás. Talvez podemos fazer uma pesquisa, não? Mas o acionamento da memória normalmente é algo automático, não é? Todos já passamos por isso, de pronto algo nos lembra alguém, algum lugar, e nosso cérebro é acionado e começamos a lembrar. Isso não é voluntário, não? Vamos lembrar de tal coisa, pronto, vamos lembrar. E às vezes não lembramos, não? E às vezes não estamos querendo lembrar e lembramos. Há um certo mistério de como a memória ela é acionada. Mas o que sabemos a partir de Halbach é que sempre nos apoiamos nesses quadros sociais. Não fazemos memória sozinhos, separados do coletivo, das pessoas, dos lugares que compartilharam conosco essas experiências. Então, a primeira questão, não, do Halbach, que a memória não é individual, ela é coletiva, ela é social. Se apoia nesses quadros, e em 1925 ainda Halbach pensava que se tratava literalmente, pelo menos do tempo e do espaço, eram quadros sociais que precisavam das pessoas que estavam nesse momento e nesse lugar. Elas precisariam estar fisicamente conosco para ajudar-nos a lembrar. Ele vai dar um passo à frente com essa hipótese no texto A Memória Coletiva e vai passar a usar a expressão correntes de memória. Ele disse que quando lembramos, estamos sempre acompanhados por uma multiplicidade de memórias que partilhamos com as pessoas que conosco estiveram, mesmo quando elas não estão fisicamente aqui. O Maurice Halbach gostava de usar parábolas para ilustrar suas ideias. E nessa parte ele usa uma parábola que ele chama O Solitário de Londres. Ele construi uma parábola, é uma história verossímil, contada, não necessariamente real. Não? Então diz ele, vamos supor que eu estou caminhando pela cidade de Londres. Estou sozinho, ninguém caminha comigo pelas ruas de Londres. E de pronto, observando os matizes da pintura do sol refletido na catedral, eu me lembro de meu amigo pintor que me falava da catedral. Ou me lembro de meu outro amigo, o arquiteto, que tinha conversado comigo sobre como foi construída essa catedral. Ou caminhando por uma ponte, começo a refletir sobre a conversa que tive com esse outro arquiteto. Então ele diz, essas pessoas estiveram comigo caminhando por Londres? Fisicamente, não. Mas estavam comigo, vamos dizer, no pensamento, no exercício de memória, não? Isto é, as correntes de memória, diz ele, não? São forças de memória que nos acompanham, mesmo quando essas outras pessoas não estão fisicamente presentes conosco. Então, os quadros de memória ficam um pouco para trás no pensamento de Halbach para pensar a ideia da memória coletiva em uma perspectiva mais cultural. Se aproxima bastante do conceito de memória cultural. Bom, com essa questão aparece agora o problema, a questão da multiplicidade da memória. Porque, por exemplo, dessa tarde aqui, uns 5, 10 anos para frente,
cada um de nós pode ter uma versão sobre essa experiência. Não? E cada um de nós vai lembrar de maneira seletiva o que aqui aconteceu, em função do momento que está vivendo, das circunstâncias em que relembra o que aqui aconteceu hoje, não, na Universidade Federal. Cada um vai a selecionar, a escolher. Por isso que o Maurício Alvag diz que a memória ela é não apenas seletiva, sino também ela é parcial. Diferente do que normalmente se afirmava, não? De que a memória é uma recuperação plena do acontecido. Não, é uma seleção. Não é? Algum de vocês, eu, por exemplo, vou lembrar gratamente desta tarde, pela cordialidade do meu amigo Victor, que me recolheu no hotel, organizou o evento. Sem dúvida vou lembrar da praia, etc. Não? Minha lembrança ganhará ênfase, forças, vai selecionar a partir de coisas que mais aprecio, me impactaram mais. Eu não posso entrar na cabeça de cada um de vocês, mas provavelmente coisas que estão acompanhando vocês agora e que reaparecerão lá na frente vão matizar. E cada um de vocês vai reconstruir essa experiência aqui, não é? Colocando as ênfases que as circunstâncias exigem. Não? Então, a memória é seletiva, ela é parcial e ela é uma reinterpretação dos fatos vividos. Isto, em poucas palavras, o Maurício Alvag está dizendo que a memória realmente, como recuperação, ela é impossível. Nos iludimos pensando que recuperamos 100% o que aconteceu. São, na verdade, versões parciais, seletivas, interpretadas, reformuladas, a partir das circunstâncias que estaremos vivendo no momento em que lembramos. Nosso grupo não é um grupo grande, mas eu já sei como acontece com o professor, não? Encontramos pessoas que nos cumprimentam, professor, e a gente fica com vergonha, porque, não é? Eu já aprendi uma fórmula que nem sempre resolve, não? Eu começo pedindo desculpa, não sei se esse dia se encontrou anteriormente, não? Mas me dá de novo seu nome, por favor, porque não guardamos, não? O grupo não é grande, mas já nossa memória não consegue. Ainda mais, não? O Maurício Alvag fala do perigo que seria se pudéssemos lembrar tudo. Isto é, precisamos esquecer para poder lembrar. Para poder lembrar aquelas coisas que mais nos impactam, precisamos deixar de lado outras. Não? Que se pudéssemos lembrar todo o acontecido, sofreríamos o problema hoje tão comum de falta de memória, não? Que hoje é um problema técnico que tem como solucionar, mas não sei se nosso cérebro para lembrar precisa esquecer. Priorizamos algumas coisas e as outras as relativizamos, elas podem voltar a um primeiro plano dependendo da circunstância. De modo que os fatos lembrados, embora assim apareçam, e dessa ilusão a religião precise, não correspondem aos fatos lembrados. Eu estou aqui, nas minhas palavras, sintetizando o pensamento do Maurício Alvag, não? Repetindo, não? Os fatos que lembramos, embora eles apareçam como sendo
os fatos acontecidos e nos iludamos, em específico, não? A religião, ela precisa, a religião, dizer que sim, esses são os fatos originais. Na verdade, os fatos lembrados não correspondem 100% aos fatos acontecidos. A partir de Maurício Halbach é possível fazer essa afirmação. Agora, isso tem um problema sério com a religião, com a memória religiosa. Por quê? Porque a religião, como nenhuma outra instituição social, afirma a sua capacidade de se manter fiel às suas origens, apesar do tempo, da distância e as circunstâncias. Não é a Bíblia que diz: o céu e a terra passarão, mas minha palavra não passará. A religião precisa sempre dessa ilusão de ser capaz de se abstrair da história, da circunstância. Tudo pode mudar, mas as verdades religiosas, elas não mudam. É uma afirmação religiosa, uma afirmação teológica. Então, como que a religião age, como que ela contorna esse problema? Porque é um problema complicado, um problema sério, não? E o Maurício Halbach tem uma reflexão muito interessante sobre isso, não? Ele diz: bom, se a religião precisa se manter fiel às suas origens, para poder precisamente reproduzir, não? Ela precisa se manter fiel às suas origens. Mas a sociedade moderna contemporânea exige mudanças. Para poder se manter atualizada, ela precisa mudar. Como ela faz, então, para ao mesmo tempo se manter fiel às suas origens e se manter atualizada? Como sai desse dilema, não? Qual é a solução para isso? O Maurício Halbach disse que a religião usa de um artifício, dizem os franceses, uma palavra muito bonita, não? Podemos dizer que é uma sacanagem. Porque a religião o que faz, como precisa mudar e também precisa não mudar, o que ela faz é muda, mas apresenta a mudança como se fosse uma coisa antiga. A religião não consegue apresentar a novidade como novidade, porque a religião tem algo de conservadora na sua essência. Não pode dizer: olha, infelizmente, não, as coisas não são mais assim como eram no princípio. Não, ela precisa afirmar: as coisas são como eram no início. O credo clássico do cristianismo afirma isso. Não? Assim foi, assim é e assim será. A religião não pode mudar, não pode dizer: olha, foi assim, mas agora vamos mudar um pouquinho, não, para nos atualizar, porque senão vão ficar para trás. Não pode fazer isso. A isso o Maurício Halbach chama de memória de combate. Disse o Maurício Halbach, essa ideia é fantástica, não? Muito importante, muito interessante. Né? Diferente de qualquer outra instituição social que pode fazer esses arranjos e admitir as mudanças, a religião não admite mudanças. Como também, essa é a ideia complementária, não admite concorrentes. A verdade na religião é uma só. Não existem várias verdades. Apenas uma que
combate as outras, faz questão de que as outras sejam consideradas, no melhor dos casos, deturpações, distorções da única verdade. E com isso o Halbach nos introduz a ideia de a memória como questão política. As memórias oficiais e as memórias de contrabando. O Roger Bastide tem um artigo muito interessante, não é o Roger Bastide, é o Henri de Roche. Vou colocar esse autor aqui, se alguém se interessa. O Henri de Roche, o estudioso da esperança em perspectiva sociológica, ele criou um artigo com o título Religiões de Contrabando, para falar daquelas religiões que são as não oficiais. Isso é o mercado paralelo religioso. Então, voltando a Halbach, o Maurice Halbach disse que a memória religiosa é uma memória de combate porque não admite concorrentes. Isso está muito bem analisado nesse terceiro livro, que não está traduzido, ao que eu saiba, para o português. Eu próprio tenho uma versão em francês, que é uma fotocópia que tirei de uma biblioteca em Paris, porque esse não tem sido reeditado. Não? Uma síntese da questão mais interessante desse texto, não? E com isso podemos ir encaminhando para a parte final. Não? Nesse texto, o Maurice Halbach analisa os relatos de um peregrino, que ele chama o peregrino de Bordeaux. Nos primeiros séculos da era cristã, era muito comum as peregrinações às terras sagradas, procurando uma aproximação com os lugares originais, com os lugares onde teriam acontecido os fatos. Então, os peregrinos viajavam, como agora também se faz, não? Mas em esse período bastante cedo, e os peregrinos, com frequência, eles registravam, faziam seu diário do que eles iam observando. Então, o Maurice Halbach pega o diário, o relato do peregrino de Bordeaux, e revisando o relato da viagem desse peregrino, ele encontra coisas curiosas que o levam a reforçar a sua teoria da memória. Por exemplo, ele encontra que há 2 lugares onde Pedro teria se escondido para chorar amargamente por ter negado o mestre. Cara, 2 lugares, um aqui e outro aqui. Onde é que aconteceu? Século IV. Encontra que o peregrino relatou ter encontrado até 3 lugares onde Jesus teria se reunido com seus discípulos para a última ceia. Não encontra nenhum registro onde teria acontecido aquele milagre nessa piscina, onde descia um anjo e mexia as águas, e as pessoas que estavam doentes entravam e eram curadas. Não há nenhum registro. Como é que isso se explica? Então, diz Maurice Halbach, acontece é que, como as terras sagradas foram sempre lugares de muita disputa, as tradições sobre esses fatos estavam em um período de concorrência, de disputa. Por dizer, não, foi aqui onde Pedro chorou e não aqui. E uma ainda não tinha se imposto na outra. Havia 3 lugares que se disputavam ser o lugar original, ser a memória original. Aí encontra ele as evidências nos primeiros séculos de como as memórias estão sendo objeto de
de lutas, de disputas, e posteriormente aparece apenas um lugar. Os outros foram apagados, foram esquecidos, foram perseguidos. Uma memória oficial se impõe e as outras aparecem apenas como experiências secundárias, experiências que não são autênticas. E nessa perspectiva, então, podemos dizer, como uma última questão, não? A afirmação de Maurice Halbach, que talvez seja de maior utilidade para os estudiosos da religião, é a relação entre memória e identidade. Vamos colocar a frase já do Maurice Halbach. Não? Ele disse que sem memória não há identidade. O conceito de identidade é um conceito muito interessante, muito necessário, complexo também. Em poucas palavras, podemos dizer que o conceito serve para pensar a pertença e, ao mesmo tempo, a diferença. A pertença a um grupo, a uma coletividade, a uma história, a uma tradição, e a diferença entre esse grupo, história ou tradição com outros grupos. Agora, sem memória não há identidade, é ilustrada por Maurice Halbach com outra parábola, que é uma história que ele encontrou em uma revista, um semanário, que contava a história, provavelmente verídica, não? De uma jovem, adolescente, não? 12, 13 anos, que tinha sido encontrada perdida num bosque, em uma região na França. As pessoas que a encontraram ela perdida não conseguiam se comunicar com ela porque ela não falava o francês, não falava a língua, não sabia de onde ela procedia, não sabia dizer quem era ela, não sabia saber de onde ela vinha. Era uma pessoa sem identidade, não sabia dizer quem ela era. As pessoas tentavam descobrir, não? Mostrando fotos, imagens, não? E o relato diz que quando, de pronto, mostraram para ela imagens da região dos esquimós, ela, alguma coisa se ativa nela e ela começa a recuperar a memória, a lembrar que ela tinha passado 2 vezes, 2 grandes extensões de água, e ela começa a se lembrar que o patrão dela era uma escrava, na verdade, o patrão a queria muito, mas a mulher do patrão a detestava, claro, evidentemente, não? E a mandou embora. Isto é, o Halbach disse, não? Se perdemos, por um motivo ou outro, a capacidade de lembrar, somos também incapazes de expressar uma identidade, de dizer algo a respeito do grupo com o qual partilhamos uma memória. Bom, penso que com isso já termino, não? De fato, voltando agora à parte inicial, não? Quando comparamos religiões de memória forte, de memória duradoura, com formas religiosas de memória frágil, ou mesmo sem memória, porque dela não mais precisa. O pentecostalismo é uma forma religiosa
que por abrir espaço nos seus cultos para novas edições de fatos fundadores, não precisa de uma memória extensa que remita às suas origens. Apenas precisa se lembrar do culto anterior. Então, em lugar de uma memória construída ao longo do tempo, ao longo das gerações, temos, no contexto da sociedade contemporânea, religiões cujo exercício de memória pode ser mais curto. Religiões de memória curta ou de memória frágil, sem efeitos nocivos para essa religião. Porque o que ela precisa transmitir para as próximas gerações é o que acabou de acontecer no culto anterior. Nem registro precisa de fazer dos fatos que consideram marcantes, decisivos para sua própria, para se manter ao longo do tempo. Não? Bom, eu paro por aqui. Não? Muito obrigado, espero que tenha sido provocativo, pelo menos.